as janelas, as portas do teu coração e deixe que essa palavra entre como água que entra num lugar sedento, rachado, seco, e ela vai ali nutrindo, ela vai ali molhando, ela ali vai transformando um quadro de sequidão para um quadro fértil. Amém, amados? A Bíblia diz que o nosso coração, ele é um solo. Amém? E eu quero que você fique conectado em espírito, porque o maior habita em nós, e a Bíblia diz que nós somos um ser espiritual, e o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós como ajudador, como paracleto, e que você, neste momento, como ser espiritual que você recorra ao Espírito Santo. Aleluia. Que você não fique sentado neste lugar como se fosse só mais um culto. Amém? Mas amém. Que seja oculto. Amém. Porque esse momento vai ser oculto para quem fizer dele oculto. Amém? Porque cada vez que nós estamos diante da palavra, nós estamos diante de um banquete. Amém. E só se alimenta quem vai e pega. Só se alimenta quem não rebate. Só se alimenta quem entende que aquilo ali é algo nutritivo, que vai mudar o quadro de dor, de escassez, de confusão, seja lá qual for a situação que você está enfrentando. Amém, amados? Eu quero que você, junto comigo, abra lá em Provérbios, capítulo 19. Nós vamos ler um versículo e vamos estar orando e deixar Deus falar com a gente. Amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Provérbios, capítulo 19, o versículo 21 diz assim a palavra de Deus. Provérbios 19, 21, eu vou lendo para ganhar tempo. Diz assim a palavra de Deus: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. De novo, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer. Obrigado por este grande banquete que o Senhor coloca à nossa frente, essa mesa que o Senhor prepara para cada um de nós, com tudo aquilo que cada um de nós precisa se alimentar, para que nós possamos sair do quadro de desnutrição em algumas áreas, Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos dê sabedoria do alto, para que possamos discernir, Pai, para que possamos acolher com mansidão a palavra do Senhor em nós enxertada. Pai, eu oro em nome de Jesus por cada irmão sendo despertado pela Tua palavra, cada pessoa que vai ouvir essa ministração sendo impactada pelo Senhor, convencida pelo Teu Santo Espírito, Pai, a viver um estilo de vida no Senhor, Pai. Eu oro em nome de Jesus que nesta noite os nossos olhos espirituais sejam completamente abertos, Pai, para que nós possamos entender plenamente o propósito do Senhor para as nossas vidas, o porquê que o Senhor nos criou, com qual desígnio o Senhor nos criou, que nós possamos a cada dia discernir essas verdades, Pai. Eu oro em nome de Jesus por mentes cativas, abertas à palavra de Deus, receptivas. Eu oro por mentes agora, por corações com sede e fome da palavra. Eu oro que o Teu Santo Espírito, que é o ajudador, pegue junto com cada um aqui, levantando cada pessoa no seu homem espiritual, levantando por dentro, fazendo com que a gente entenda o quão valioso, o quão importante é essa palavra, o quão importante é se relacionar com o Senhor, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu oro pedindo a ajuda do Teu Espírito. Me ajuda, Senhor, a falar o que o Senhor quer que eu fale e eu receber do mesmo modo, assim como os meus irmãos. Desde já eu oro e te agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Eu gostaria que você repetisse uma frase comigo, que você dissesse assim: eu fui criado por Deus, com um propósito. Você crê nisso? Amém. Você crê que Deus criou você desde o ventre da sua mãe com um propósito? Amém. E agora você não precisa responder, mas eu quero que você reflita, porque hoje é um culto onde Deus vai nos levar a refletir. Amém, amados? Sempre que a gente está diante de uma palavra, a gente não pode estar apenas como um espectador, na verdade, porque isso não é uma apresentação. A gente precisa estar diante dessa palavra como alguém sedento, entendendo que precisa dessa fonte para viver. Amém. E para discernir o que Deus tem. Amém? Você sabe para que você foi criado? Não precisa responder. Deus me criou e te criou com um propósito.
Mas hoje, com a idade que você tem, com o tempo de crente que você tem, você já conseguiu discernir o teu propósito nessa terra? Não precisa responder, é para pensar. Porque dessa noite Deus quer tratar algo com a gente, amados. Nas últimas vezes que eu tenho pregado, ministrado, se você prestar atenção, as palavras que Deus tem trazido através da minha vida são palavras de despertamento. Eu sempre prego fé, mas sempre tem trazido algo de despertamento. Por quê? É algo que Deus está tratando comigo. Porque, amados, eu não sei você, mas com o tempo que eu tenho como igreja, eu sempre costumo dizer, eu, Maristela, não estou falando de você, eu estou atrasada. E eu decidi em Deus que eu quero sanar esse problema nele. Amém. O tempo que foi roubado, ele pode restituir. Amém. O tempo que foi perdido, onde eu passei muito tempo perdendo tempo, ele pode restituir isso. Amém. O que eu não consegui discernir em 10 anos, eu posso discernir num mês. Amém. Mas, amados, isso não depende de Deus. Deus falou claramente comigo que isso não depende dele, Graça. Ele mostrou para mim que isso depende só de mim. Se eu quiser, eu vou entender e correr o que eu não corri em 10 anos, vou correr em um mês, Graça. Isso não tem a ver com Deus, porque ele já disponibilizou. E nessa noite ele quer mostrar algo para mim e para você. Eu criei você com propósito, mas você tem que entender ele. Porque, amados, uma vida sem propósito é uma vida estressada, bagunçada, com retrocesso, com cansaço, com depressão, com desânimo e com tudo de mazela ruim que existe na face dessa terra. Verdade. Eu não sei você, mas eu já tive dias que eu levantei que eu disse, meu Deus, não tem graça de viver hoje não. A coisa tá difícil, não tô com vontade de levantar desta cama, não tô com vontade nem de orar, nem de ler a Bíblia. Mas, amados, eu não vivo pelo que eu sinto. Amém. Eu não vivo pelo que as minhas emoções estão tentando mostrar. Amém. E Deus me mostrou, Maristela, diante dessa circunstância, o que tu vai fazer? O que tu vai fazer com isso que tu tá sentindo? O que tu vai fazer com isso que tu tá pensando? Porque como a gente costuma ouvir, já ouviu de vários pregadores, um passarinho ele pode até pousar na tua cabeça, ele pode até cagar na tua cabeça, mas não pode fazer um ninho. Sim. Agora, o pensamento que eu ficar gerenciando aqui vai fazer com que a coisa cresça, essa coisa boa ou ruim. E o que Deus quer nessa noite trazer para nós é um discernimento de propósito. Amém. Entendendo que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho tido muitos planos na minha vida, desde que eu conheço o Senhor. Eu fiz muitos planos. E muitos eu nem convidei Jesus para entrar. Por quê? Ai, isso é tão maravilhoso. Ai, esse é... Não é. Eu não orei, eu não busquei. Eu não busquei na palavra, eu não gastei tempo com a palavra. Porque quando a gente gasta tempo com a palavra, quando a gente está perto de Deus, perto da palavra, ela está perto de nós, a gente discerne. A gente discerne o tempo de falar, o tempo de não falar. A gente discerne o tempo de ouvir. A gente discerne o tempo de agir. O tempo de não agir ainda não é o momento. Eu tenho que falar algo para aquela pessoa, mas não é o tempo dele. Se eu falar agora, eu vou estragar tudo. Então Deus me mostra o dia e a hora. E isso não é fácil, porque a gente tem uma alma, na verdade. Às vezes a gente quer ir atropelando e resolvendo uma vez, porque agora que eu lembrei, eu já vou falar. Vai dar tudo errado. Amados, e o que Deus tratou comigo é que a gente está gastando muito tempo com a coisa errada. A gente está gastando tempo com o quê? Querendo adquirir coisas. Todo mundo quer, eu também quero. Mas tem que ter equilíbrio. Precisamos achar o equilíbrio. Sabe, amados, aquelas pessoas dependentes de química ou que vivem numa prostituição, vendendo o seu corpo. Amados, eles estão tentando preencher um vazio, um espaço que só é de Deus, que é do Espírito Santo, é aquele lugar certinho para ele entrar e morar. É um vazio, eles estão sempre com sede de alguma coisa. E aí o que eles fazem? É prostituição, é droga, é bebida, é jogo, é diversas coisas. E o que acontece no final? Não enche. Amados, nós como igreja do Senhor, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas nós não usamos ele. O mundo está lá fora vazio de Deus, se enchendo de droga, se enchendo de prostituição, se enchendo de coisa, tentando fechar essa lacuna, preencher essa lacuna que está vazio, mas ele não sabe que não vai conseguir preencher.
com essas coisas. Mas nós sabemos que nós temos um ajudador que está morando ali, que já preencheu esse vazio na nossa vida. Mas, amados, a gente vive como se esse vazio existisse. Porque o Espírito Santo mora ali e a gente nem lembra que ele existe muitas vezes. A gente pensa que enrolar a língua e falar em línguas minutinhos resolveu tudo. Mas a gente não tem vida com ele. Vida juntamente com o Espírito. Que é simplesmente, Espírito Santo, me ajuda a entender isso aqui. Eu não vou tirar o pé daqui até o Senhor me mostrar e me fazer discernir o que eu faço. Mas a gente quer fazer o quê? Resolver. A gente quer ir, mete braço, fala o que não deve. E isso está acontecendo o quê com a nossa vida? Perdendo tempo. A gente tem uma preciosa ferramenta, seria até acho que é pecado dizer que é uma ferramenta. A gente tem um tesouro morando dentro de nós, celestial, de Deus, para nos ajudar em tudo, e a gente está perecendo. E além de perecer, porque a gente está perecendo mesmo, sofrendo com falta, com luta, dificuldade, dor e sofrimento, quando na verdade ele está dizendo, eu estou perto, eu estou aqui, me usa, me chama, pede ajuda, vamos pegar junto, eu fui enviado para isso, com propósito. Tu quer saber qual é o teu propósito? Eu fui enviado com propósito, começa a me usar que tu vai entender o teu. Eu estou aqui enviado pelo Senhor Jesus para você discernir por que você nasceu. Quantos milhões de espermatozoides disputaram o óvulo da tua mãe naquele momento e você venceu? Amém. Por que você venceu? Porque Deus tinha um propósito comigo, contigo, que não tinha nos outros. Não. Só que, amados, nossa vida aqui na terra como ser espiritual, como igreja do Senhor, é muito mais do que trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, comprar coisa, viajar. Amo tudo isso, não sou contra isso. Eu sou a favor, vocês me conhecem, de viver uma vida plena em todas as áreas aqui, comendo o melhor de Deus nessa terra. Mas hoje Deus está nos despertando a sair de uma outra condição, de letargia, parado. Tudo está acontecendo de ruim, nada está acontecendo de bom, e eu estou aqui. Ei, você está aí para fazer a diferença. Deus mora dentro de ti para quê? E nessa noite Deus está dizendo, você precisa discernir o seu propósito. Os teus planos, os teus sonhos são vários, muitos. Mas você já submeteu ele ao Senhor? Porque senão você vai perder seu tempo. E eu o meu. Porque muitos são os nossos sonhos, muitos são os nossos projetos, mas será que todos eles Deus quer para a nossa vida? Será que Deus não tem outros muito maiores e bem mais leve? Amém. Leve, para a gente viver até mais feliz e mais pleno. Não, mas eu quero esse, Senhor. Ei, cabeção e cabeçuda, eu me incluo. Vamos parar de lutar contra essas coisas. Vamos começar a obedecer. Vamos começar a dar ouvidos. E Deus tem tratado comigo, como é que eu vou ouvir a Deus? Como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou discernir isso? Tempo com Deus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais eu entendo o propósito. Menos as coisas do mundo me atingem. Elas vêm contra mim? Vêm, mas ela não tem a proporção que ela teria se eu não tivesse conectado e perto do Senhor. Deus tem tratado isso comigo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Tem uma condição. Não é se tiver um tempo de manhã de meia hora. Não é se der tempo, domingo de noite eu não estiver cansado, eu vou para o culto. Não, é levantar um altar de ações de graças dentro do quarto, dentro de casa. É juntar a família e dizer, vamos fazer um culto a Deus agora, mas não é hora, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, as crianças têm para a escola. Ninguém vai para a escola hoje. Tem que trabalhar agora? O que é mais importante? Vamos buscar o reino? Tem coisa mais importante? Ah, tu está dizendo para eu não ir trabalhar? Tu está dizendo para as crianças matar a escola? Não, estou dizendo para ser guiado pelo Espírito. Porque muitas vezes Deus está querendo mover algo e Ele não consegue. Ah, Deus não consegue? Não, porque Ele não encontra fé, Ele não encontra amor, Ele não encontra paz, Ele não encontra ser guiado pelo Espírito. Porque Deus vai acessar a nossa vida pelo Espírito que em nós habita. Agora, se a gente nem conhece o Espírito Santo que habita dentro de nós, como é que ele vai acessar? Se a nossa fé é mais uma esperança do que qualquer outra coisa. Amados, Deus tocou muito em mim com essas coisas.
Deus tem tratado muitas coisas comigo. E eu tenho falado, eu tenho ministrado isso para você. O que Deus tem ministrado a mim, vocês vão me ver rapidinho em outro patamar. Amém. Qual? Não sei, só sei que vai ser no outro muito maior. Amém. Porque eu não quero saber como vai ser. Eu só quero saber que vai ser de Deus, não meu. Amém. Ah, então tu parou de sonhar? Não, eu continuo indo diante de Deus. Senhor, eu gostaria de tal coisa, mas se o Senhor tiver outra, fala comigo. Se for preciso usar um jumento para falar comigo, se eu não estiver ouvindo as pessoas, né? Se eu não estiver ouvindo a voz do teu espírito, pode fazer um cavalinho falar comigo, não tem problema, porque aí eu acho que eu vou ouvir. Porque às vezes a gente está numa dureza tão grande, amados, que a gente não tem sensibilidade mais, né, Cris? A gente come, nem ora. Ai, agora vai ficar religioso. Ei, é espiritual. Amém. Aquele que fez chegar algo na tua mesa é espiritual. Amém. Aquele que te deu um trabalho é espiritual. Amém. Aquele que vestiu as tuas roupas no teu corpo é espiritual. Se nós não começarmos a andar desse jeito, amados, a gente tem que voltar a algumas práticas antigas. Verdade. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu queria evangelizar até os postes na rua. Hoje a gente anda na rua, vê pessoas cabisbaixas, sofrendo, às vezes até chorando, e a gente é indiferente. E Deus quer operar através de nós. Deus vai operar através de quem? Da igreja. E para isso, amados, nós precisamos discernir o propósito. Eu vou ler de novo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando eu entendi a parte B desse versículo, que o que literalmente assim, ó, diga comigo, o que vai ficar, é o projeto do Senhor. Quando eu entendi a parte B, eu fiquei, meu Deus, eu estou perdendo muito tempo com a parte A desse versículo. Porque o que vai ficar é só o do Senhor. O resto, perca de tempo. Tá entendendo? Aí eu disse, meu Deus, me ajuda a parar de perder tempo. E eu digo, como é que eu vou fazer isso? Né? Porque quem me conhece sabe que eu sou meio elétrica, mas Deus me fez assim com um propósito. Eu prego desse jeito porque Deus me fez assim com um propósito. Né? Aquele que fala calminho, eu recebo do mesmo jeito, mas é um propósito. Entendeu? Mas eu entendo que tem algo muito maior, amados. Tem muito maior do que ir só para o céu. Só não. De ser salvo. Você está entendendo isso? Você entendeu que a única coisa que vai ficar na tua vida e na minha vida, o que vai prevalecer, o que vai ficar é o propósito do Senhor. O resto vai, ó, cair por terra. Vai ser exatamente como obras de palha, de feno, de madeira, os olhos do Senhor vai passar, não vai ficar nadinha. Então ainda vai dizer, mas Deus, eu trabalhei tanto para isso. Deus, ele não destrói as coisas na nossa vida. Agora, ele também não vai deixar com que coisas que nos atrapalhem de viver a plenitude nele, fiquem na nossa vida. A gente tem que começar a orar ousada desse jeito, sabe, irmã? A gente tem que orar, Deus, tira tudo que não provém de ti. Amém. Não, isso não é nem pecado, porque a gente já está livre do pecado. Jesus já condenou sobre si o pecado. Nós estamos na graça. Eu não vivo mais pecando nem pensando no pecado. Agora eu preciso viver para aprender e discernir o propósito. Amém. Amém, amados? E Deus disse para mim, quando eu digo, Senhor, eu quero entender como é que eu vou achar. Porque eu digo para você, eu não sei você, mas eu já li quase todo aquele livro, O Desígnio. Quem é que já leu esse livro? Desse tamanho, né? Eu não descobri o meu desígnio. Eu já li livros que falam sobre propósito e eu não discerni o meu propósito. Como assim, Maristela, tu não... Não, porque eu sei que tem mais. Você está entendendo? Amém. Eu estou muito rasa comparado ao Deus que eu tenho. Ao Espírito que habita dentro de mim, que é tão grande. Eu olho para mim e fico dizendo, meu Deus, pode ser muito mais. O que eu estou fazendo? E Deus falou de uma forma simples, porque Deus fala com a gente da forma que a gente vai entender. Daí de onde você está, eu vou colocar num lugar, eu vou te dar 10 segundos, sem sair do seu lugar. Vê se você consegue ler isso aqui. Não. Alguém consegue? Pô, ninguém conseguiu? Nem a Cris que está aqui na frente? Não. Que pena, você perdeu de ganhar dinheiro. Tá aqui, ó, pode ler, não tá escrito aqui? Não tá escrito que ia ganhar? Eu ia dar, o dinheiro estava ali na minha Bíblia. Por que você não ganhou? Porque você não estava perto de mim. É um propósito. O que tu quer dizer com isso? Ei, Deus está aqui, a gente está lá no fundão querendo fazer bagunça. Conversando com os amigos. Ver o que vai fazer mais tarde. O que vão comer. O que vão comprar.
E aí, ele tá com a bênção aqui, ó. E tua bênção tá ali há tempo e você nem enxerga ela. Porque, amados, essa bênção tá aqui há muito tempo na minha vida. E na tua também. E por que a gente não está usufruindo? Porque tudo que está escrito aqui de promessa para minha vida e para tua, Deus já deu. Nele já tem o sim e o amém para mim e para você. Amém. Por que a gente não recebeu? Justamente porque a gente não está perto. Só enxerga quem está perto. Deus falou desse jeito comigo. Eu pensei, não, quem estiver perto vai conseguir ler, né? Eu já vou lá pegar o dinheiro porque eu sou da fé, né? Eu vou lá para não passar vergonha. Fui lá correndo na hora do louvor ali, busquei o dinheiro. Digo, Deus, né? A pessoa vai ver. Amados, quantas vezes Deus mostrou? Tava pronto. Era só tu vir assim, ó, correndo, pegar, se alegrar. Faça de novo. Tu tá entendendo? Mas a gente não, a gente tá de bobeira. A gente tá lá no fundão. Quando Deus quer a gente perto, amado, se a gente começar a entender que Deus nos criou com um propósito, a coisa já muda aí. Diz assim, Deus me criou com um propósito. Pensa nisso todos os dias. Levanta de manhã, bota na geladeira, no espelho, no carro, em tudo que ela Deus me criou com um propósito. O que eu estou fazendo hoje? Senhor, me ajuda, me mostra hoje. Nesse momento que eu estou aqui nesse lugar, o que eu posso fazer? Eu sou a luz deste mundo, porque a tua palavra diz que eu sou, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não é verdade? Mas eu ando tropeçando tanto. Aí, eu quero que você pense. Nós estamos num culto para pensar. Quem pensa enriquece. Amém. Quem pensa cresce. Amém. Quem pensa muda. Amém. Quem pensa fica curado. Amém. Quem pensa certo, é o que eu vou dizer. Agora, o contrário é verdadeiro. Eu só penso que eu vou ficar doente, que eu nunca vou conseguir nada na vida, que minha vida é uma derrota. Você vai receber segundo o que você está querendo. E quando tu tá do lado de alguém que só pensa assim? Ora por ela, declara o contrário sobre a vida dela. Obrigado, Deus, porque essa pessoa não é assim, essa pessoa é uma bênção. Obrigado pelos olhos do entendimento dessa pessoa aberta, por iluminação chegando. Obrigado por essa boca, essa mente, esse coração convertido, porque a tua palavra tem poder. Tu tem poder e autoridade no nome de Jesus para desfazer qualquer obra de Satanás. Orar por outra pessoa, mas sobretudo falar sobre a sua própria vida. Exatamente. Amém, amados? E eu vou fazer um teste com você. Mas não vai dar certo porque tem luz ali na rua. Quem é que tá com a Bíblia aí? Alexandre, o que está escrito ali? Lê para mim em Gênesis, abre a tua Bíblia em Gênesis 1, sem ligar celular, sem nada. Sem a força da luz que está vindo da rua. O que está escrito em Gênesis 1? No princípio, Deus criou. Você está entendendo? O que estava aqui? Trevas. A escuridão. E a minha... Olha, eu sou da fé. A minha esperança era que alguém falasse o versículo. Porque, amados, no dia mal, que a gente tem enfrentado dias maus, a gente tem vivido o fim dos tempos. Amém, Senhor. O mundo é trevas. No dia que a coisa apertar, a escuridão do mundo te apertar, e você tá lá em luta, e a lâmpada de Cristo, da palavra, do Espírito, não tiver ligada em você, e o diabo se levantar contra você, o que você vai fazer? O que muitos disseram, eu ia fazer a mesma coisa, se eu não soubesse. Agora, quando estava luz, quando não tinha luz, e eu sabia o que fazer, porque eu tinha intimidade, eu tenho intimidade com a palavra, eu tenho intimidade com Jesus, que é a palavra, que é luz, que quando eu estou nele e ele está em mim, as trevas não prevalecem. Amém, glória a Deus. Ia dar pane, tudo escuro, luta. Eu sou a luz deste mundo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E as trevas vai começando a sair, vai saindo, com o quê? Com a palavra. Amém. Mas se eu não tenho intimidade com a palavra, não estou dizendo que vocês não têm. Eu peguei vocês para dar um choque, inclusive em mim. Amém, Senhor. A coisa aperta e a gente fica assim, ó, diante do mundano muitas vezes. Bibibi, bababó, não sabe fazer nada. Acabou. Uma pessoa está indo ali quase morrendo, tu não tem coragem de pôr as mãos e repreender em nome de Jesus, porque tu tem medo, vá que a pessoa não aconteça nada e a pessoa morra e tu vai ficar envergonhado. Tá na hora de discernir o propósito.
Amém. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então você entendeu que quem estiver perto sempre vai ter vantagem? Sim. Amém. Quem está perto de Deus, quem está perto da palavra, Concordo. sempre vai ter vantagem. Amém. E Deus está nos tirando dessas circunstâncias. Amém? Vamos abrir Jeremias 29? Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Jeremias 29? Amém? Você está sendo ministrado por Deus, pela palavra? Glória a Deus. Amados, vamos acordar. Vamos sair dessa letargia. Amém? Eu preciso disso para minha vida, eu não sei você. Jeremias 29:13 diz assim: Aleluia. vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Diga comigo, isto é Isso é. envolvimento. Envolvimento. Se eu disser agora assim, por exemplo, a Nara eu conheço há pouco tempo. Eu vou dizer, Nara, tu vai ali no meu quarto e tu pega minha jaqueta jeans que tá lá. Ela até pode achar. Ela até pode achar o meu quarto. Ela nunca entrou na minha casa. Ela até pode achar o meu quarto. Ela pode achar o meu roupeiro e talvez daqui 1 hora, 2, ela chegue aqui com a jaqueta. Agora, se eu disser, amor, tu vai ali pegar minha jaqueta jeans ali, por favor? Porque todos os dias ele abre o meu roupeiro. Ele sabe onde é que está minha jaqueta jeans. Ele vai certeiro. Isso é intimidade. Entra no meu quarto com quem eu tenho intimidade. É verdade. Agora, as coisas que têm acontecido na nossa vida, aí a gente tenta se levantar, tipo, se levantou uma luta, aí eu tento me levantar, tu não tem nem força, tu não sabe nem por onde começar. Por quê? Tu tá tão sem intimidade com Deus que o negócio não pega. Tu vai orar, parece que a tua oração não passa do teto. Por quê? Tua fé tá negativa. Você tá entendendo que é a busca, a comunhão, a intimidade com a palavra que vai nos levar para o propósito? Amados, nós precisamos viver esse propósito todos os dias. E esse propósito que eu estou dizendo não é você ser pastor, pastora, profeta, evangelista. É um propósito de vida celestial nessa terra. Amém. É isso mesmo. Amém, amados? Você consegue entender isso? Eu vou ler com você Salmo 145. Se quiser só ouvir, olha o que diz a palavra de Deus em Salmo 145, versículo 18. 145, 18 diz assim: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Meus amados, Deus ele é achado daqueles que o buscam. Se nós passássemos o dia inteiro buscando ao Senhor, mas aí eu não vou trabalhar, aí eu não vou estudar, aí eu não vou fazer. Não, é onde tu tá, é automático. Eu vou comer, o Senhor, obrigado por este alimento, por quem fez esse alimento, abençoa essa casa, abençoa o provedor dessa casa, abençoa... É ser Deus, é estar conectado com Deus, porque automaticamente quando você busca com sinceridade, a manifestação da presença dele é real. Tu pode estar na casa de um ímpio, de um satanista, de quem quer que seja. Mas você é a luz de Cristo ali e vai ser abençoada aquela casa por causa da presença de Deus na tua vida. Isso é propósito. Isso é discernir propósito. Mas se eu for lá e acontecer uma... eu senti até uma dor de cabeça. A fé que tu tem, tu tá recebendo. Agora tu entender, eu vou lá, eu vou mostrar o amor de Deus. Essa pessoa já foi comprada por Jesus. Ela já foi amada por Deus assim como eu fui. Ela já foi perdoada por Deus assim como eu já fui. Ela só não sabe disso, então eu vou no amor de Cristo. Isso é propósito. Isso é viver uma vida de propósito. Aonde eu estou, eu sou representante de Deus. Eu imito a luz de Cristo. Eu não tento me esforçar para ser alguma coisa. Eu só mostro a natureza que em mim habita. Aleluia. Que é a natureza celestial, que é a natureza de Deus. É realmente pegar e pedir ajuda para o Espírito Santo o tempo todo. Ele não se cansa que nem nós. Ele não vai dizer, só um pouquinho, Marcela, deu? Poxa, hoje já me pediu 59 vezes, dá um tempo aí, deixa para mais tarde. Não. Ele está pronto o tempo todo para nos ajudar. Porque a Bíblia diz que ele é o nosso ajudador. Então você está entendendo, vai conectando as coisas. Você foi criado com um propósito. Deus te criou com um propósito. Deus enviou o Espírito Santo, que é um ajudador, para te ajudar a discernir esse propósito. Amém? Existe planos no teu coração, no meu coração? Tem, mas o que vai ficar é só o do Senhor, então submeta os teus planos ao Senhor.
Porque o que não é dele não vai ficar na tua vida nem na minha. Glória a Deus por isso. Agora eu tô entendendo. Antes eu tinha um pouco de receio. Tipo, eu queria tanto tal coisa. Vai que Deus não queira tal coisa. Mas eu queria. Sabe? Que nem criança. Ei, não te preocupa, porque o que ele tem sempre é melhor. Amém. Incomparavelmente melhor. Amém, amados? Salmo 119, o versículo 105. A gente já falou, mas eu vou ler e você fica com ele já aí para você ler na sua casa. Exatamente. Deus é bom, amém? Amém. Deus é bom. Vamos sair do estágio que nós estávamos e entrar para um outro, amém? Aleluia. Versículo 119, capítulo, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu apaguei a luz, a gente viu que a gente não conseguiu fazer nada. Amados, às vezes a gente fica dizendo só luz, eu tenho a luz de Cristo, a lâmpada, a gente fica até declarando esse versículo, lâmpada para os meus pés, luz. Mas a gente não está vivendo nem crendo nisso. Amém? Nós precisamos viver o quê? Essa palavra. Porque viver conta mais do que falar. É verdade, com certeza. Porque, sabe quando eu vou começar a viver uma palavra, Cris? Quando eu estiver crendo nela. Eu só comecei a praticar dízimos e oferta quando eu criei nessas verdades. A gente só faz algo quando a gente está crendo naquilo. Então, a importância da gente se submeter à palavra, porque ela sempre vai ser luz e lâmpada. A gente nunca vai tropeçar. Se a gente está tropeçando, é porque a gente está fazendo como eu fiz ali. A gente está tentando resolver alguma coisa, tipo assim, tentando ler aqui, peraí que eu vou conseguir. Não, liga a luz. Liga a luz da palavra, abra a tua Bíblia, lê com calma, com tranquilidade, sem se preocupar, porque isso também é outra coisa que Deus tratou comigo. Às vezes eu abri, eu tenho 30 minutos. Mas até agora passou 15 e essa palavra não falou comigo, não era o que eu precisava para hoje. Eu queria uma coisa mais motivacional. A palavra é a palavra. Amém. Te submete. Gasta tempo orando em línguas. Não estipula mais tempo para buscar a Deus. O problema é que a gente é assim, eu vou botar o relógio para despertar a tal hora, porque aí eu ia ter... Não, acordou de noite, vai buscar Deus. A gente vai precisar fazer tempo para Deus. Porque a gente faz tempo para tudo. Para sair com a amiga, para sair com o marido, com os filhos, para ir comprar roupa, para ir no shopping, para comer, para ir para a pizzaria. Mas a gente não faz tempo. A gente faz tempo para ficar no Facebook, no Instagram. Aí a gente não faz um agendamento, tempo com Deus. Quem sabe a gente bota na agenda da gente, semanal, diária, tempo com Deus. Usar essa frase assim. Amém? Na nossa casa, botar lá na cozinha, um bloquinho preto que tu possa escrever com giz, tempo com Deus. Qual horário, o melhor horário que vai estar todo mundo em casa? Esse é o tempo com Deus. Não vai existir internet dentro dessa casa, nem celular, nem televisão. No início vai ser horrível. Por quê? É que nem tirar droga, tirar cocaína, êxtase de um drogado. Porque, amado, nós estamos intoxicados com esse mundo. E por isso a gente não está entrando no propósito. Mas nessa noite, diga comigo, nessa noite, eu estou sendo despertado a viver e entrar no meu propósito. Amém, amados? Amém. Eu quero abrir Mateus capítulo 6 com vocês. Amém, amados? Deus é tão bom. Se você se submeter a essa palavra, você vai ver que amanhã algo já vai estar diferente na sua vida. Amém. Gere expectativa no seu coração. Porque, amados, a vida com a palavra traz experiência. Quanto mais a gente lê a palavra, gasta tempo com Deus, orando em línguas, né, buscando do Espírito. Sabe que às vezes a gente tem que orar, gastar um tempo ali orando com Deus, lendo a palavra, orando em português, orando em línguas, mas tem momentos que a gente tem que ficar quieto. Diz, Espírito Santo, eu vou ficar bem quieta agora, não vou falar nada. Não vou dormir também, me ajuda. Amém. Né? Porque às vezes a pessoa... Porque a gente tem uma carne e uma alma, não é verdade? Mas Espírito Santo, eu vou ficar aqui quietinha. Ministra o meu espírito. Às vezes vai passar 10 minutos, 15 minutos, não vai acontecer nada. Não porque ele não falou. Lembra do papel da Maristela aqui? É porque você ainda estava meio carnal e você não conseguiu ouvir. Mas se você decidir com um propósito,
gerar tempo para o Espírito Santo, você vai ouvir tanta coisa de você mesmo. Muita coisa. E nessa noite Deus está querendo isso com a gente. A gente precisa se conhecer. Saber disso? Porque às vezes a gente passa olhando a vida dos outros, né? Principalmente com quem a gente mora, e a gente só vê os defeitos das pessoas, né? Porque a gente é perfeito, a gente é o bom. E essas coisas até irritam a gente. Ah, porque fulano não sei o quê, fulano não sei o quê, né? Gasta tempo com o Espírito Santo para ele te ajudar. E eu tenho feito isso. E eu preciso cada dia mais. Eu vi muita coisa que eu comecei a odiar em mim. Eu disse coisas que eu não percebia, que eu fazia com pessoas, que eu dizia, ah, tu mandou a pessoa... Não é isso, tu tá entendendo? Às vezes são coisas que nem é pecado aos teus olhos, aos olhos dos outros, mas aquele modo Deus não queria que fosse. Como a Bíblia diz que a maldição, que a bênção dada aos gritos é recebida como maldição. Talvez você está falando palavra de Deus para alguém, mas o modo que você está falando não vai fazer entrar. E, amados, é muito bom a gente aproveitar o tempo que a gente está tendo. Por que tu está dizendo aproveitar o tempo? Porque vai chegar um tempo, amados, que a coisa vai apertar. E a gente já está vendo o que está acontecendo na nossa nação. Em quantos lugares a Bíblia não pode entrar? Já estão mudando a Bíblia no Brasil? Já foi escrita? E se essa aqui não puder existir mais? E se puder existir só aquela que eles estão escrevendo? Que já está praticamente pronta. Até não sei se não foi editada já. Como é que teus filhos vão saber dessa verdade? Se essa verdade não estiver dentro de nós? Como é que nós vamos falar para o mundo a verdade? Peraí, é que eu vou ter que ir no Google. Não vai ter mais no Google. Ah, mas eu vou baixar minha Bíblia. Não vai ter para baixar. Isso se não tirar da nossa própria casa. As que a gente tem. E a gente está aqui. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, quando a gente discernir o propósito, a gente vai querer comer essa palavra. Talvez isso soe estranho para ti hoje, mas você tem o Espírito Santo dentro. Nós precisamos, a cada dia mais, amados, amadurecer e entender, eu fui criado com propósito. Existe um ajudador que pode me ajudar a levantar esse sofá, arredar uma coisa, um móvel dentro da minha casa. Eu estou fazendo tudo sozinha. E ele está só lá. Pô, eu queria tanto ajudar. Pô, fui enviado para isso e não posso. Como não posso? Não. Ele não invade. Ele está ali. Ele só vai ajudar quando nós pedir. E Deus quer nos levar a esse lugar, amados, de descanso. Porque outra coisa que Deus falou comigo, se eu não descansar, eu não orar essas coisas, não buscar isso tudo e não descansar, também não dá certo. Porque eu vou dizer para vocês, eu já fiz muita oração desesperada, onde que depois da oração parecia que eu estava mais desesperada ainda. Porque eu deixei a minha alma, a minha carne tomar conta, e eu vou dizer que Deus não pode manifestar desse jeito. Ele quer. Até porque nós aqui, nós somos pessoas que entendem e crê na graça de Deus. E a gente entende que Jesus já fez na cruz, Ele não vai fazer. O que nós vamos obter hoje é pela fé no que Ele já fez. Não é porque Ele vai vir fazer de novo na minha vida e na tua vida. Tanto é que hoje a gente está celebrando a nossa redenção, porque Ele nos comprou e nos deu tudo. Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Só que a gente tem que fazer até isso, cear com propósito. Eu vou cear com o propósito de que eu fui curado. Amém. Eu vou cear com o propósito de que eu fui salva, preservada, protegida, enriquecida, agraciado. A gente precisa entender o que a gente está fazendo. Amém. A gente não pode vir para um culto de Santa Ceia e só fazer um ritual, vou tomar um suquinho, comer um pãozinho. A gente precisa olhar para esse cálice, que é um suco de uva, e dizer um sangue que não pecou, verteu para apagar, limpar os meus pecados. Um corpo foi moído para que as minhas transgressões e as minhas doenças
fossem levadas. E amados, isso é propósito também. Quando nós começar a cear com propósito, a gente não vai abrir mão de cear e ser completamente curado. A gente não vai abrir mão de cear e ser suprido em todas as coisas. Porque isso é fé. E uma vida sem propósito, como eu falei no início, é uma vida de cansaço. Em Mateus 6,33, você pode ficar de pé. Versículo conhecido, mas que nós precisamos deixar gravado isso em um lugar da nossa casa. A Bíblia diz que busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? Se tu for lá para o versículo 25, o início já fala, o cabeçalho diz, as preocupações da vida. E aí vai falando, as preocupações que a gente tem em comer, em se vestir, em pagar conta. E aí, lá no final, no 33, o Senhor diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Que essas coisas aí que vocês estão correndo atrás, se arrebentando, se lascando durante a semana, trabalha 6 dias e meio, para ter meio de descanso, que nem é descanso, é preocupação, porque outro dia já tem um monte de conta para pagar. Porque não está acontecendo o que esse versículo está dizendo. E quando nós discernir o propósito, nós vamos entender que nós podemos sim viver desse jeito, descansando em Deus, buscando Ele em primeiro lugar e crer plenamente que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Ah, mas como é que vai ser? Eu não sei, eu só sei que vai ser. Ah, mas eu vou virar um preguiçoso. Não, eu vou virar um crente autêntico. Eu vou entender o ser espiritual que eu sou e viver esse propósito. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho um Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim. Eu sou um espírito e habito num corpo. E tenho uma alma. Então não é o corpo que vai mandar em mim. É o espírito que vai regir o corpo e a alma. Mas como é que isso vai acontecer? Quando eu alimentar esse espírito com a palavra de Deus. Amém. Amém, amados? Você recebeu algo de Deus nessa noite? Amém. Vamos orar?